A partir deste capítulo, concentraremos a nossa atenção no estudo da transferência de quantidade e movimento, em particular no estudo do escoamento dos fluidos. Uma propriedade importante nesse estudo é a viscosidade, que será definida neste capítulo, e também verificaremos formas de estimar a viscosidade para diferentes tipos de fluidos. Os objetivos deste capítulo 4 são, então, de inicialmente apresentar uma breve conceituação sobre uma ciência chamada reologia, apresentar os diferentes tipos de comportamentos dos fluidos. A partir daí, nós concentraremos a nossa atenção num tipo de fluido chamado newtoniano e enunciaremos também a lei de Newton da viscosidade, que será fundamental na condução do restante do curso. Conceituaremos viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática e veremos também as unidades que são empregadas na sua avaliação. E, finalmente, veremos maneiras de avaliar a viscosidade dos diferentes fluidos, gases, metais e escórias, que são os fluidos de interesse para nós metalurgistas, e apresentaremos também alguns modelos para a estimativa de viscosidade destes fluidos. Uma importante conceituação ou importante avaliação que será feita é uma comparação entre as viscosidades dos diferentes tipos de fluidos, entre gases e entre os líquidos. A reologia pode ser entendida como uma ciência que estuda a relação entre tensão e taxa de deformação em fluidos. Sobre esse ponto de vista, já foram identificados diferentes tipos de fluidos. Uma categoria são os dos fluidos newtonianos. Todos os fluidos que não seguem esse comportamento designado como newtoniano são chamados de fluidos não newtonianos. E dentro desses fluidos há uma variação muito grande de comportamentos. Alguns exemplos são identificados nesse slide, que foram extraídos dessa fonte aqui. Nosso foco aqui na disciplina de fenômenos de transporte será o dos fluidos newtonianos, mas é interessante que vocês conheçam e saibam identificar alguns outros tipos de comportamentos de fluidos que existem na natureza. A figura apresentada aqui neste slide ilustra diferentes comportamentos de fluidos expressos através da relação entre a tensão de cisalhamento, que é uma tensão de atrito associada a uma força tangencial à superfície, e a taxa de deformação do fluido. Nós vemos aqui representados 5 comportamentos diferentes, um de particular interesse para nós aqui na disciplina de fenômenos de transporte, é do fluido newtoniano. Nós observamos que no fluido newtoniano há uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, e mais ainda, que essa linha ela passa pela origem, que significa dizer que a uma taxa de deformação nula está associada a uma tensão de cisalhamento igual a zero. Nós vemos dois outros tipos de fluidos, o dilatante e o pseudoplástico. Suas curvas também passam pela origem, mas têm comportamentos diferentes. A pseudoplástico, a tensão de cisalhamento cresce com a taxa de deformação, mas esse crescimento vai se tornando cada vez menor, contrário ao que acontece no caso do fluido dilatante. A tensão de cisalhamento cresce com a taxa de deformação, mas esse crescimento vai se tornando mais intenso para a taxa de deformações mais altas. Nós temos aqui também mais dois outros comportamentos, a do plástico Bingham e a do fluido Herschel-Buklev. Neste caso, a gente observa que as curvas não passam pela origem, o que significa dizer que é necessária uma tensão de cisalhamento mínima para começar a provocar uma taxa de deformação no fluido. Nós podemos entender como taxa de deformação a existência de um gradiente de velocidade no interior do corpo. Quando há um gradiente de velocidade no interior de um fluido, significa que nós teremos velocidades diferentes em diferentes pontos do fluido e, consequentemente, esse fluido vai sofrer uma deformação.
Esta figura é semelhante ao que foi apresentada no slide anterior e apresenta variações de tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação, mais uma vez para diferentes comportamentos de fluidos. Destaco aqui mais uma vez o comportamento do fluido newtoniano com uma variação linear entre essas duas grandezas e uma curva ou uma linha que passa pela origem. Uma das formas de definir a viscosidade é atribuir o seu valor à inclinação da tangente a estas curvas ao longo dos diferentes pontos. Se procedermos ao cálculo da inclinação dessa tangente, nós obteremos uma curva ou curvas semelhantes às que são apresentadas aqui. Na ordenada nós temos a viscosidade e na abscissa a taxa de deformação, mais uma vez para os diferentes fluidos que são apresentados aqui na figura da esquerda. Aqui é possível constatar que o único fluido que apresenta um valor constante de viscosidade ao longo de toda a faixa de tensões de deformação ou de taxas de deformação é o fluido newtoniano. Os slides a seguir eles apresentarão alguns outros tipos de comportamentos de fluidos, com exemplos de fluidos do nosso dia a dia que se adequam a alguns dessas relações que vimos entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação. Nesse slide nós temos alguns exemplos de comportamentos de fluidos não newtonianos. Nessa tabela nós temos 3 colunas, uma com o tipo de fluido, a segunda coluna é a definição expressa em função do comportamento nas curvas que foram apresentadas nos slides anteriores, e a terceira coluna vai dar alguns exemplos de fluidos que se comportam dentro das diferentes categorias. Dentro da categoria do fluido pseudoplástico, eu destacaria as tintas de impressão e o sangue. Na categoria de fluido dilatante, temos as suspensões de amido, areia molhada e suspensões aquosas de óxido de titânio. E dentro da categoria dos plásticos Bingham, teríamos a ketchup e a pasta de dente. Aqui mais alguns exemplos. Primeira linha seria do fluido pseudoplástico, com uma determinada tensão de escoamento. Exemplos seriam os óleos crus, óleos mais pesados, com elevado conteúdo de parafinas. Temos o fluido tixotrópico, exemplo deles são os iogurtes, molhos para salada, maionese. O fluido reopético, isso aí seriam exemplos de suspensões e argila. E os fluidos viscoelásticos, onde se encaixam aí diversos tipos de polímeros. A partir de agora e até o final do curso, nossa atenção estará exclusivamente voltada para fluidos newtonianos, uma vez que os fluidos de interesse para nós na metalurgia, gases, água, óleos, metais líquidos e escórias, todos eles se ajustam ao comportamento do fluido newtoniano. Essa sequência de slides que iremos apresentar vai ilustrar uma situação inicialmente abstrata, mas com uma simplicidade geométrica que vai nos permitir concentrar exclusivamente na questão conceitual da definição da viscosidade para um fluido newtoniano. Então, o que está ilustrado aqui nesta figura é uma situação onde temos duas placas planas, paralelas, horizontais e infinitas. Logicamente, por limitações de espaço aqui no desenho, essas placas não estão infinitas, mas eu confio na imaginação de vocês para que vocês possam imaginar, então, placas que estejam se estendendo infinitamente aqui na direção horizontal, tanto na nossa direção quanto na direção perpendicular à folha. A única dimensão finita aqui é a distância que está separando essas duas placas horizontais e planas. A situação ou as situações que iremos analisar a seguir seriam mostrando o que vai acontecer com este fluido, que será considerado como um fluido newtoniano, a partir do momento em que a placa inferior é colocada em movimento. Inicialmente, vamos considerar que esse fluido está em repouso. Essa placa de superior ela vai permanecer estacionária ao longo de toda a nossa análise, e no instante de tempo t igual a zero, a placa aqui de baixo vai ser colocada em movimento por algum dispositivo, e o movimento dessa placa vai ser associado a uma velocidade v na direção horizontal, essa velocidade v conhecida e que vai ser constante ao longo do tempo.
Nessa figura que vai aparecer, temos uma representação esquemática da situação que foi ilustrada no slide anterior. Então, estão representadas aqui a placa superior. Isso aqui seria o equivalente a fazermos um corte vertical ao longo desse plano YX. Então, aqui está representada a placa superior, a placa inferior, separadas por uma distância L, foram definidos aqui eixos coordenados. Isso aqui é a direção X, a origem está aqui à esquerda, e o eixo Y, a origem está aqui na parte de baixo, e o tempo ainda não começou a ser contado, é como se estivéssemos fazendo uma contagem regressiva. Então, aqui os tempos seriam como se fossem tempos negativos. No instante tempo t igual a 0, seria o instante em que colocaremos essa placa inferior em movimento. Então, nesse instante de tempo, o fluido que está aqui entre essas duas placas está em repouso. Nós vamos assumir que o fluido que está entre essas placas seja um fluido newtoniano e que o regime de escoamento que vai prevalecer aqui seja o regime laminar, ou seja, aquele que predomina a baixas velocidades. Se deixarmos o tempo transcorrer e voltarmos daqui a alguns instantes e conseguirmos tirar uma fotografia de como estaria a distribuição de velocidades, nós enxergaríamos no tempo t igual a 0 uma situação como a que está mostrada aqui. Nesse instante, então, a placa inferior é colocada em movimento com uma velocidade v conhecida. Então, o tempo t igual a 0 caracteriza o início do movimento da placa. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo aqui e procurem imaginar o que vai acontecer com a região de fluido entre essas duas camadas nos instantes que se seguirão. Eu já atento aqui para uma informação importante, e que todos os fluidos newtonianos satisfazem essa condição, é de que, em contato com uma superfície sólida, todo fluido newtoniano assume a velocidade desta superfície. Essa condição costuma ser chamada na literatura de condição de não escorregamento. Isso significa dizer que o fluido que está em contato com essa placa superior, se a placa permanecer parada, o fluido que está em contato com ela vai permanecer parado também. E aqui embaixo, o fluido que está em contato com essa placa, a partir do momento que ela começa a se deslocar com velocidade v, esta camada de fluido adjacente à placa também começará a se deslocar instantaneamente com velocidade v. Então, imaginem o que deve acontecer nos instantes subsequentes ao instante em que a placa inferior foi colocada em movimento. Esse cenário vai ser descrito nas figuras a seguir. Transcorrido, então, um pequeno intervalo de tempo, se nós voltássemos a examinar a situação do fluido entre aquelas duas placas, certamente nós encontraríamos uma situação como a que está descrita aqui. Novamente, temos a placa inferior com velocidade v, a placa superior que é mantida parada. Esses vetores que vocês estão vendo aqui, eles estão representando os vetores de velocidade. No caso, as velocidades estão presentes apenas na direção x, porque a única força motriz para deslocamento do fluido é o deslocamento da placa inferior. Eu estou considerando aqui inicialmente um tempo suficientemente pequeno para caracterizar uma situação como a que está ilustrada aqui. O que ocorreu do instante anterior para esse instante atual? Como há um movimento da placa inferior, foi criado um gradiente de velocidade. A velocidade na direção x passou a variar ao longo da direção y. Nós já sabemos, desde o momento em que examinamos os mecanismos de transferência de quantidade de movimento, é que existindo um gradiente de velocidade e existindo um meio, que nesse caso é o fluido, haverá o transporte de quantidade de movimento por difusão. Esse transporte de quantidade de movimento ele ocorre na direção do gradiente da velocidade. Então, o gradiente da velocidade x está ao longo da direção y, então há um transporte de quantidade de movimento ao longo da direção y, que vai fazendo as placas que estão afastadas dessa superfície começarem a se deslocar também. Então, vocês observem que, nesse caso, nós temos os dois mecanismos de transporte de quantidade de movimento presentes. O mecanismo de difusão, que atua na direção do gradiente, que é a direção y, e o mecanismo de convecção, que ocorre na direção do movimento macroscópico do fluido e que, consequentemente, está ao longo da direção x. Para instantes de tempo suficientemente pequenos, nós observamos que essa região aqui ainda não foi afetada pelo movimento da placa.
provavelmente ou certamente deixando o tempo avançar um pouco mais, nós constataremos que esse perfil de velocidade vai alterar à medida que o tempo passa. Isso nos permite dizer que esse instantâneo aqui caracteriza um regime de escoamento transiente, ou também conhecido como não estacionário. Transiente em fenômeno de transporte significa um regime onde há variações das características com o tempo. No caso aqui, estão ocorrendo variações da velocidade com o tempo. Se deixarmos o tempo ir avançando continuamente, eventualmente nós alcançaremos uma situação como a que está ilustrada nesta última figura. Aqui novamente temos a representação da região de fluido entre as duas placas e finalmente alcançamos um perfil de velocidades que, desde que sejam satisfeitas uma série de restrições, ele pode ser um perfil linear como apresentado aqui. O que nós podemos garantir sempre é que, satisfeita a condição de não escorregamento, fluido aqui nessa posição apresentaria velocidade igual a V e fluido em contato com a placa superior teria que apresentar uma velocidade nula. O perfil ser linear, como está apresentado aqui, depende de uma série de outras restrições que não são importantes no momento, mas o ponto mais relevante é nós enxergarmos que se nós não introduzirmos nenhuma mudança além da que foi introduzida no instante de tempo igual a zero, que foi promover a movimentação dessa placa inferior, nós eventualmente alcançaremos uma situação onde as velocidades não variarão mais com o tempo. Neste caso, nós podemos falar que alcançamos uma distribuição final de velocidade e que alcançamos o estado estacionário. Estado estacionário, do ponto de vista de fenômeno de transporte, não significa fluido parado. Significa simplesmente que as características do escoamento, em particular o perfil de velocidades, eles deixam de variar com o tempo. Nos slides anteriores, nós concentramos a nossa análise de um fluido newtoniano. Nós podemos dizer que em cada uma das situações ou em cada um dos cenários que foram analisados, que é válida a seguinte relação. Isso aqui é a tensão de cisalhamento, que está atuando entre camadas adjacentes de fluido. A designação aqui da tensão é a letra grega tau, como já vimos anteriormente. O y se refere à direção da normal à área sobre a qual a força está atuando, e x é a direção da força. No caso, o que nós podemos dizer é que existe uma força de atrito entre camadas adjacentes de fluido que estão se deslocando com velocidades diferentes. Essa tensão de cisalhamento ela é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Esse gradiente de velocidade pode ser entendido como sendo a taxa de deformação. Como nós vimos em slides anteriores, para o fluido newtoniano, essa tensão de cisalhamento ela varia linearmente com a taxa de deformação. A constante de proporcionalidade, também quando vimos anteriormente, é a viscosidade. A razão do menos aqui vem de uma convenção de sinal associada ao que é tensão de cisalhamento positivo ou tensão de cisalhamento negativo. Essa equação que está apresentada aqui é a representação matemática simplificada para uma situação unidimensional como a que estamos analisando, que expressa o comportamento do fluido newtoniano. Esta equação foi proposta, ou essa relação linear da tensão com a deformação, com a taxa de deformação, foi proposta originariamente pelo Newton, no seu livro Princípio Matemática, de 1687. Em homenagem ao Newton, que propôs originalmente essa relação, esses fluidos que seguem essa relação são chamados de fluidos newtonianos. Além da interpretação desse tal como sendo uma tensão de cisalhamento, nós podemos interpretá-lo também como sendo um fluxo de quantidade de movimento. Observe que fluxo de quantidade de movimento é taxa de quantidade de movimento por unidade de área. Da mesma forma que tensão é força por unidade de área. Então, nessa interpretação do fluxo de tal como sendo um fluxo de quantidade de movimento, o que poderíamos dizer é que naquelas situações que foram apresentadas anteriormente, há um fluxo de quantidade de movimento por difusão associado à existência de um gradiente de velocidade. E, mais uma vez, esse fluxo ele é proporcional a esse gradiente de velocidade. O sinal do fluxo é mais fácil de ser entendido,
uma vez que a convenção para ele diz que um fluxo de quantidade de movimento é positivo quando ele ocorre no mesmo sentido do crescimento do eixo. Então, se examinarmos, se voltarmos nas figuras dos slides anteriores, nós veremos que quantidade de movimento por difusão está indo da região de alta velocidade para de baixa velocidade. As maiores velocidades elas estão junto à placa inferior, porque ali temos valores de velocidades grandes, e as velocidades são todas positivas, porque elas estão no mesmo sentido do crescimento do eixo X. Então, ali estão as maiores velocidades, e as velocidades decrescem à medida que o valor de y aumenta. Então, nós temos um gradiente de velocidade, velocidades maiores embaixo. Então, quantidade de movimento por difusão vai da região de alta velocidade para as de baixa velocidade, e aí, logicamente, ela está no sentido ascendente de y e, consequentemente, será um fluxo positivo. Se examinarmos o sinal do gradiente, constataremos que esse sinal é negativo. Isso é fácil de ser verificado observando que quando o y está aumentando, os valores de Vx estão diminuindo. Então, a razão de variação dessas duas grandezas apresentam sinais opostos. Então, o gradiente é negativo, a viscosidade é sempre uma propriedade que é positiva, com menos, então, aqui há uma compatibilização do sinal do gradiente com a convenção que é estabelecida para o sinal da tensão de cisalhamento ou para o fluxo de quantidade de movimento por difusão. A seguir, nós faremos algumas análises de aplicação dessa lei de Newton para alguns sistemas ou para algumas condições de perfis de velocidade que serão fornecidas. Neste exemplo, temos um perfil de velocidade semelhante ao que foi apresentado no slide anterior, entretanto, eu alterei a orientação dos eixos. Coloquei aqui eixo Y na direção horizontal, eixo Z na direção vertical, e nesse caso o eixo Z cresce para baixo. O perfil de velocidades é semelhante ao que foi apresentado nos slides anteriores. Aqui são solicitadas uma série de informações. A primeira delas está relacionada com a direção e sentido da transferência de quantidade de movimento por difusão. Lembrando da definição do mecanismo de difusão, nós vemos que há realmente transporte de quantidade de movimento por difusão, porque temos um gradiente de velocidade, as maiores velocidades estão em z igual a h, as menores velocidades em z igual a zero. Então, neste caso, o transporte de quantidade de movimento por difusão vai na direção de baixo, no sentido de baixo para cima, que é contrário ao do crescimento do eixo z. Então, podemos dizer que o fluxo de quantidade de movimento por difusão ele é negativo, está ocorrendo na direção z, no sentido negativo de z. O fluxo de quantidade de movimento por convecção ocorre na mesma direção e no mesmo sentido das velocidades. Então, como todas as velocidades são positivas, nós podemos afirmar que a convecção se dá na direção y e no sentido positivo de y. Se quisermos aplicar a lei de Newton da viscosidade a essa situação, podemos dizer que tal z, y, z seria a direção ao longo da qual nós temos o gradiente de velocidade, y seria a direção da velocidade, caso estejamos interpretando tal como sendo fluxo de quantidade de movimento. Se interpretarmos o tal como tensão de cisalhamento, o z seria a direção da normal à área sobre a qual a força está atuando. Aqui nós temos uma tensão de cisalhamento entre camadas adjacentes de fluido. A área perpendicular à direção dessas camadas teria a direção z, e a direção da força seria a direção y. Então, qualquer que seja a interpretação, nós somos conduzidos à mesma designação de tal zy, igual a menos μ dvz ou dvy dz. Velocidade na direção y e o gradiente de velocidade na direção z. Então, a lei de Newton ficaria enunciada da forma tal zy igual a menos μ dvy dz. Aqui temos um exercício que é proposto para vocês abordarem. Eu tracei um perfil de velocidade um pouco mais elaborado. Nós temos aqui a definição dos eixos y e z, e é solicitado que vocês façam uma análise semelhante à que foi solicitada no slide anterior. Esse exemplo será discutido em sala.
bastante importante que lembremos e que analisemos a dimensão da viscosidade e, posteriormente, as unidades que são utilizadas na avaliação dessa grandeza, que tem grande relevância no estudo da transferência de quantidade de movimento. Se analisarmos a lei de Newton da viscosidade, poderemos, a partir dela, identificar quais são as dimensões da viscosidade. Lembrando da tensão de cisalhamento, tem dimensão de força por unidade de área, força é massa vezes aceleração. Se dividirmos por unidade de área, nós obteremos que a tensão de cisalhamento é expressa em dimensões de massa por comprimento por tempo ao quadrado. Gradiente de velocidade relaciona variações de velocidade com as variações de posição. Então, gradiente de velocidade tem dimensão de comprimento por tempo e variação de posição tem dimensão de comprimento. Então, gradiente de velocidade ou taxa de deformação pode ser expresso com dimensão de tempo a menos 1. Se substituirmos essas relações na equação da lei de Newton da viscosidade, nós teremos tensão de cisalhamento igual, aqui eu não coloquei o sinal porque ele não vai afetar as dimensões, dimensão da viscosidade e dimensão do gradiente de velocidade. A conclusão é que a viscosidade vai ter dimensão de massa por comprimento por tempo. Outra forma de designar também seria a dimensão de tensão vezes tempo, que é equivalente à dimensão de massa por comprimento por tempo. Em termos de unidade, no sistema internacional, a viscosidade é expressa em quilograma por metro por segundo, ou de forma equivalente em Pascal, que é a unidade de tensão, vezes segundo. No sistema CGS, centímetro grama segundo, a dimensão massa, comprimento e tempo resultará nas unidades de grama por centímetro por segundo. Essa unidade é bastante popular, eu me atreveria até a dizer que é a unidade mais popular para expressar a viscosidade. Ela é definida como poase, em homenagem a um físico francês que estudou a parte de escoamento de fluidos, chamado de Poiseuille. É muito comum definirmos também uma grandeza derivada do poase, que é equivalente a 1/100º do poase. Então, 1 poase equivale a 1/100º do poase. Eu solicitaria aqui de vocês que desenvolvessem uma relação que ligasse ou que permitisse a conversão de valores de viscosidade em poase para valores do sistema internacional. Essa conversão também será discutida em sala. Uma outra grandeza também extremamente importante no estudo de escoamento de fluidos é a viscosidade cinemática, designada aqui pela letra grega Ni. Por favor, não confundir com V de velocidade. Aqui a letra grega Ni é o valor da viscosidade ou viscosidade dinâmica dividido pela densidade do fluido. Essa grandeza ela tem dimensão de comprimento ao quadrado por tempo, ou no sistema internacional, metro quadrado por segundo. E uma particularidade que vai ser muito relevante para nós nos capítulos subsequentes é que, por uma coincidência muito grande, a viscosidade cinemática da água, a temperatura ambiente, é bastante semelhante à viscosidade do ácido líquido nas temperaturas usuais de processamento deste metal, em torno de 1.600 centígrados. Um outro aspecto extremamente interessante é estabelecermos uma analogia entre as transferências de quantidade de movimento e calor e massa. Nós vimos nos slides anteriores a conceituação da lei de Newton da viscosidade, cuja expressão matemática é apresentada aqui mais uma vez, tensão ou fluxo de quantidade de movimento por difusão igual a menos o valor da viscosidade multiplicado por um gradiente de velocidade. É interessante aqui nós concentrarmos a nossa conceituação do tal como sendo fluxo de quantidade de movimento por difusão. E nós veremos equações absolutamente análogas a essa para designar fluxo de calor e fluxo de massa. Nesse slide, então, é apresentada a lei de Fourier para transferência de calor, QY seria o fluxo de calor na direção Y, e ele é expresso como sendo produto do menos a condutividade térmica do material, que é uma propriedade física dele, multiplicada por um gradiente de temperatura. E, finalmente, a lei de Fick para transferência de massa,
onde o J de y representa o fluxo de massa por difusão ao longo da direção y, como sendo igual a menos o valor da difusividade de uma dada espécie no meio, multiplicado pelo gradiente de concentração dessa espécie. Aqui é bastante clara a semelhança ou analogia entre essas três leis. A única diferença importante é que no caso da lei de Newton, como estamos tratando com o gradiente de uma grandeza vetorial, a velocidade, diferente da temperatura e concentração, ela tem um índice. Então, nós vimos que no caso do fluxo de quantidade de movimento por difusão, aparece um índice adicional, e esse índice se refere exatamente à direção da velocidade.